Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Felipe e está começando mais um vídeo do Zoológico em Casa. Você quer evitar algumas doenças e desperdício de ração na sua criação? Conheça o comedor automático da Shockmaster para aves. Além de evitar diversos problemas, também te dará o conforto de não ter que pôr comida diversas vezes ao dia. Produto de ótima qualidade e melhor custo-benefício. Link na descrição. Então, meus amigos, antes de começar esse vídeo, já queria estar mandando um salve para o nosso amigo José Belo, nosso amigo Larisson Vieira, de Reiutaba, Ceará. Um abraço pro pessoal do Ceará. E o nosso amigo que está sempre acompanhando o nosso vídeo aí, Reinaldo Feitosa. Muito obrigado, meus amigos. Um abraço para todos vocês. Quando vocês pedirem um salve, pessoal, deixe a cidade de vocês, de onde vocês estão falando também, que é muito legal. Se eu não mandei salve para você ainda, você pode ter certeza que se você já me pediu, o seu nome está anotado e em breve eu vou estar mandando um abraço para você também, beleza, meu amigo? Então é só você estar deixando aqui no comentário seu nome e sua cidade, que eu vou botar seu nome na listinha e vou estar falando os 3 primeiros nomes aqui, né, nesse início de vídeo. Então vamos pro vídeo, família. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E hoje eu vim aqui falar sobre um vídeo muito importante que eu vejo que muita gente aqui do canal gosta, né, que é puxando um pouco pro lado sobre as galinhas. Nós falamos tudo sobre coelhos, tudo sobre os periquitos. Vou estar deixando aqui na descrição as 2 playlists, né, que falam sobre isso. E agora a gente vai estar fazendo um tudo sobre galinha, falando sobre tudo que esses animais necessitam, né, explicando o sistema que esse animal possui em relação aos órgãos, o sistema digestivo. A gente vai explicar tudo, até a reprodução, né? Vamos fazer um resumão geral sobre esses animais que eu vejo que muita gente cria. Só que antes da gente começar a falar, já queria pedir para vocês já deixar aquele like, pessoal, porque o YouTube ele percebe que o nosso canal tá dando certo, tá tendo um engajamento melhor, né? Se você deixar o like e assistir o vídeo até o final é muito bom também, deixar um comentário e se inscrever no canal, isso nos ajuda demais, porque o YouTube reconhece, né, que os inscritos realmente estão gostando do vídeo e aí ele começa a divulgar para as outras pessoas. Então eu peço demais que você possa fazer isso por mim, que eu te agradeço muito, família. Então vamos começar o vídeo que eu vou falar para vocês sobre qual vai ser o tópico de hoje. O tópico de hoje, como vocês já viram no título, é sobre o manejo alimentar das galinhas, pessoal. Isso mesmo. É muito importante que a gente conheça, né, como funciona a alimentação desse animal, o que eu posso fazer para melhorar, né, para que a gente possa ter uma produção melhor, né, sejam ela de uma galinha poedeira, que são as galinhas que botam ovos, ou seja uma galinha que é mais focada na carne, né, que são os frangos de corte. Então eu vou estar falando um pouco sobre a alimentação desses 2 tipos de animais, beleza? Então vamos lá, família. Para alimentar, né, nossas galinhas, eu possuo, né, o que eu chamo de 5 elementos que a gente deve suprir para esses animais. Mas o que são esses 5 elementos? Então, o primeiro elemento é a energia, o segundo, a proteína, o terceiro, os minerais, o quarto, a vitamina e o quinto, que é a água, que também é muito importante para esse animal. Você suprindo esses 5 elementos, você está sim, né, dando uma alimentação ideal para o seu animal. Então vamos começar falando sobre o quinto elemento, que é um dos mais importantes, como eu falei para vocês, que é a água, que é a fonte da vida, né? Não só as galinhas, mas todos os seres vivos necessitam de água para sobreviver. E por ela ser tão importante, né, a água ela deve ser fornecida para as galinhas, né, para os pintinhos no caso, desde o primeiro dia de vida, do dia do nascimento que eles nasceram, né, que eles foram incubados dos ovos. É importante você já fornecer água para esse animal, porque ele já nasce necessitando, né, de uma quantidade de água para sobreviver, né? E geralmente, segundo algumas pesquisas, eu peguei esses dados em um artigo da Emater, a ingestão de água pelas galinhas é 2 vezes maior, né, do que a ingestão de ração. Então logo, né, essa água deve ser limpa e fresca todos os dias para evitar problemas como doenças na sua criação. Então você vê que a água está suja, faça uma limpeza, né, da água do seu animal, porque ele vai sentir até mais vontade de beber. Você é o ser humano, né, você não prefere uma água limpa, né, uma água fresquinha, do que uma água quente que já está num canto ali parada? Então os animais são a mesma coisa, família. Eles
não são diferentes em relação a isso. Então, normalmente, né, um bebedouro pendular de tamanho grande, que é aqueles bebedouros maiores que a gente vê que é mais ou menos desse tamanho assim, ele supre cerca de 80 aves mais ou menos, né? Tendo uma média, porém esse cálculo é por dia. E qual a altura que esses bebedouros podem estar? Então, com uma fita métrica, você pode estar medindo aí cerca de 5 centímetros, né, acima do dorso do animal, que vai ser praticamente a altura do pescoço dele, né, porque é bom que ele está suspenso. Por que é importante esse bebedouro estar suspenso? Para evitar que entre, né, sujeira dentro do mesmo e que esse animal acabe desperdiçando água, né, derramando. Então, essa é basicamente a única função desse bebedouro ser pendular, né? E é uma função muito importante, né, família? Fechando sobre o tópico das águas, agora vamos falar um pouco sobre as rações. Vocês, quando vão comprar rações das suas aves, vocês compram a ração pelo preço ou de acordo com a tabela nutricional que se encontra no verso do saco de ração? Se você vai pelo preço, família, eu posso estar falando, né, muitas vezes a maioria das rações elas são bem elaboradas, mas se eu fosse você, eu começava a perceber mais a tabela nutricional, que o que pode acabar acontecendo? Você pode economizar, né, no dinheiro, mas pode pegar uma ração de uma qualidade muito inferior. Então, seu animal pode demorar mais a desenvolver, pode desencadear os problemas, né? Porque a imunidade dele pode acabar se tornando um pouco mais baixa. Então, quando você for comprar ração, siga esses passos que eu vou estar dizendo para vocês agora, que eu tenho certeza que sua produção vai melhorar bastante. Então, vamos lá. Em relação às galinhas poedeiras, que são as galinhas, vamos dizer assim, numa linguagem melhor, especialistas em pôr ovos. A gente pode estar dividindo essa ração para elas em três fases, que é a fase de cria, a fase de recria e a fase de postura, que é quando elas vão começar a pôr os ovos. Geralmente a fase de cria, ela vai durar da primeira semana de vida até a 5ª semana de vida desse animal. E uma ração recomendada seria uma ração inicial, contendo cerca de, no mínimo, 21,4, 21,5 de proteína e uma quantidade de 3.000, né, de energia. Na fase de recria, né, que os pintinhos eles começam a se tornar frangos, que vai da 6ª semana de vida até a 18ª semana de vida do animal. É uma fase que você pode diminuir um pouco a proteína, né? Olhando sempre na tabela nutricional, como falei, você já pode estar oferecendo uma quantidade de proteína de 19,1%, né? Uma quantidade de energia de 3.100 para esses animais. E a fase de postura, né? Que é quando elas começam a pôr os ovos, que vai aí geralmente da 19ª semana de vida, né, que vai até, pessoal, até cerca de 72 semanas, né, que a galinha ela vai estar na sua melhor fase da postura, depois ela começa a reduzir um pouquinho, né? Então a melhor fase de postura da sua galinha vai durar da 19ª semana de vida até 72 semanas de vida, mais ou menos, onde ela vai poder utilizar uma ração com uma quantidade menor de proteína, com cerca de 16% de proteína e cerca de 2.800 de energia, que é um animal que já não necessita de tanta proteína para desenvolver em relação ao crescimento, que ela já cresceu tudo que ela tinha que crescer. Então essa quantidade de 16% já é suficiente para suprir toda a necessidade desse animal. E em relação aos frangos de corte, que a gente também pode estar dividindo em três fases, eu tô meio com frase, rapaz, que é a fase inicial, a fase de crescimento e a fase de engorda. A fase inicial, né, também é muito importante que tenha uma ração com uma proteína um pouco mais elevada, que vai ser do seu primeiro dia de vida até um mês de vida, mais ou menos. E essa ração deve conter uma quantidade de cerca de 21,4% de proteína e 3.000 de energia, assim como os frangos de postura. Na fase de crescimento, que vai durar do dia 31 até o dia 60, mais ou menos, né, com cerca de 2 meses, uma quantidade de 19,1% de proteína e 3.100 de energia também muito parecida com a de postura. E a fase de engorda, que vai durar do dia 61 até o dia 90, mais ou menos, que são em torno dos 3 meses de vida
abatida, que é onde o animal já pode ser abatido. Essa ração pode conter aí cerca de 18% de proteína e 3.200 energia, que já vai suprir todos os nutrientes que esse animal necessita, né, para sobreviver e ganhar peso. E então deixa eu explicar para vocês também, né, uma pequena divisão que os alimentos podem ser classificados. Então os alimentos para a galinha, eles podem ser divididos em dois tipos. Não só para a galinha, mas para a maioria dos animais de produção. Eles podem ser alimentos volumosos ou alimentos concentrados. O alimento volumoso é geralmente aquele alimento que possui uma quantidade de fibra acima de 18%. E geralmente, né, são as pastagens, a cana, o feno, né, ou seja, é o capim. É aquele alimento que possui a maior quantidade de fibra. Eles auxiliam demais o sistema digestivo, mas é aquilo, família. Infelizmente, ele não é tão rico em nutrientes, então ele não vai suprir todas as necessidades do seu animal, sendo necessário também entrar com um alimento que seja concentrado. Mas o que são os alimentos concentrados? O alimento concentrado já é aquele alimento que possui fibra abaixo de 18%. Como exemplo, nós vamos ter o milho, né, o farelo de soja, o arroz. E esses alimentos concentrados, eles podem ser subdivididos em dois tipos, sendo eles proteicos e energéticos. Os alimentos energéticos são aqueles alimentos que vão fornecer energia, né, para o seu animal passar o dia, que vai possuir uma quantidade menor do que 20% de proteína. E quais são esses alimentos energéticos? Como alimento energético, nós temos o comum que a gente mais utiliza na nossa criação, que é o milho, o trigo, o sorgo, entre muitos outros, só que esses três são os mais utilizados, né? São os principais. E os alimentos concentrados proteicos, como o próprio nome diz, né, são aqueles alimentos que vão servir de fonte de proteína para os seus animais, em torno de acima, né, de 20% de proteína. E como exemplo disso, nós vamos possuir o farelo de soja, farelo de girassol, farelo de algodão, que geralmente já vem tudo isso implementado quando você compra a ração. Mas aí você me pergunta, só existem esses alimentos de origem vegetal ou também existe de origem animal? Não, pessoal, também existem, né, alimentos concentrados energéticos e proteicos de origem animal, como a própria gordura, né, o farelo de carne, farelo de ossos, o farelo de pena, né, o que eles chamam de farinha no caso, entre muitos outros. Então, na hora da formulação da ração, né, a indústria ela prepara tudo isso antes para que seu animal tenha uma quantidade de nutrientes que ele consiga suprir toda a sua necessidade. E em relação à quantidade, qual a quantidade de milho que eu tenho que oferecer para o meu animal e de ração? Segundo alguns artigos que eu li, família, uma galinha, né, na sua fase adulta, ela necessita em torno de 100 gramas por dia por ave, né, ou seja, 100 gramas por galinha de milho, para que ela possa conseguir suprir todas as suas necessidades e ter energia para passar o dia inteiro até a hora que ela já vai para o puleiro e vai dormir. Em relação ao capim, que são os volumosos, esses animais, em questão dos volumosos, eles podem comer à vontade, né, o capim, porque como eu falei para vocês, vai auxiliar demais o sistema digestivo. Mas e a ração? Qual a quantidade que eu devo fornecer para os meus animais? Pessoal, geralmente não. Em todos os sacos de ração que você comprar, atrás, né, no verso do saco, vai ter a tabela nutricional e a quantidade certa que você deve fornecer para cada animal, né, de acordo com o peso. Então, quando você fornecer para os seus animais, primeira coisa, olha a tabela nutricional e olha a quantidade de ração que você vai ter que utilizar para o seu animal. Então, é muito importante que você saiba disso também pelo seguinte: às vezes você compra uma ração mais barata, só que às vezes, se você ler atrás, você pode ter que utilizar muito mais dela para suprir a necessidade dos seus animais, coisas que você comprasse uma alimentação um pouquinho mais cara, você utilizaria uma quantidade melhor, né, para seu animal suprir essas necessidades que ele precisa durante o dia. Então, na hora da compra das suas rações, por favor, olhe a tabela nutricional, que além de ter uma vida melhor para o seu animal, você também pode estar dando uma boa economizada no seu bolso. Então, para finalizar, né, como uma conclusão, as galinhas elas podem comer praticamente de tudo, família. Insetos, legumes, verduras, frutas. Porém, como todo animal, há alguns alimentos que podem ser prejudiciais para a galinha. Você pode ofertar, mas
geralmente esses alimentos eles podem causar problemas, né, para a galinha uma quantidade muito alta, né, ou seja, uma quantidade excessiva. Então, vou listar 3 alimentos aqui para vocês que podem possuir algumas substâncias que podem estar trazendo alguns sintomas, né, prejudiciais para o seu animal. Lembrando que somente vai acontecer isso se você fornecer em excesso. Uma delas é a cebola. Outra dela é o abacate e algumas frutas cítricas, como limão, a laranja, mas como eu falei para vocês, família, é bom você evitar esse tipo de alimento para os seus animais, porque eles possuem substâncias que podem trazer diversos problemas para o seu animal. Mas lembrando, você que cria sua galinha solta, tem um pé de laranja aqui, caiu uma laranja no chão, ela comeu, aquilo ali não vai fazer mal para ela, exceto se tiver uma laranja aqui e outra ali, ela comeu as 10 laranjas, né, em excesso, assim como vocês sabem que qualquer coisa em excesso faz mal, né, família? Então não precisa ficar preocupado a esse ponto também não, né, no caso como eu falei, é bom só a gente evitar. Então, minha família, eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês mais uma vez, né, com essas dicas que eu acho que são bem valiosas para sua criação. Então, se você gostou do vídeo, como eu falei, já deixa aquele like para apoiar o canal, deixa um comentário aqui sobre o que você achou e se você tiver alguma dúvida pode estar deixando aqui que eu vou estar ajudando vocês. Se quiser conversar comigo e por favor, se vocês puderem me dar aquela força também, me siga no Instagram que está aqui na descrição, que é o @canal Zoológico em Casa. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre estar recebendo dicas tops como essas, né? Eu espero estar sempre ajudando a vocês. Muito obrigado mais uma vez pelos 9.800 inscritos. Agora faltam menos de 200 inscritos para a gente bater essa marca de 10 mil, que sempre foi meu sonho, graças a Deus e graças a vocês está muito perto de se realizar, né, família? Então, muito obrigado por tudo, meus queridos. Até o próximo vídeo. Tenham um ótimo final de semana. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. Valeu!